Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, aqui do canal Lenda da Solução. Eu escolhi este momento aqui para fazer uma breve apresentação de uma microaula. No caso aqui, uma aula de aproximadamente 15 a 20 minutos. Mas como eu tenho pouco tempo, eu iria resumir esta aula em apenas 8 minutos, aproximadamente. Então aqui é uma aula para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. E o nosso objeto de estudo é o sistema de numeração decimal. Vamos lá, resolver essa primeira questão. Rubens contou e separou alguns selos. Ele registrou a quantidade de cada tipo de selo em 3 ábacos, que são esses 3 ábacos aqui. Na ordem da figura, quantos selos de cada tipo havia? Aqui é interessante, professor, se você tiver, no caso, material de apoio, se você tiver um ábaco e as argolas, você pedir para que cada aluno representasse um determinado número no ábaco. Você iria sugerir um número lá no quadro, iria pedir para que cada aluno fosse representar este número lá no ábaco, certo? Você coloca o número no quadro, expõe esse número no quadro e peça para que cada aluno represente o número que está lá no quadro no ábaco, certo? Então eu vou aqui sugerir a vocês uma breve explicação. O que eu tenho aqui? Unidade, primeira ordem, dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem. Essas 3 ordens formam uma classe, reconhecida como classe das unidades simples. E eu tenho mais um algarismo aqui, unidade de milhar. Então, esta ordem, apesar de ser apenas uma, ela também forma uma classe. Então, este número ele é formado por 1, 2, 3, 4 ordens e 2 classes. As classes são unidade simples e classe dos milhares, certo? Então, aqui eu tenho 2 unidades de milhar, 4 centenas, 1 dezena e 7 unidades. Eu tenho o número 2417. No próximo ábaco eu tenho 1 dezena de milhar, 0 unidade de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 4 unidades. Certo? Cuidado bem aqui que muitos alunos confundem. Apesar de não ter argolas nessas unidades aqui de milhar, mas eu tenho aqui uma ordem, certo? Então aqui eu tenho o número 10.314. 10.314. Próximo ábaco eu tenho o número 4.439. Então, nosso gabarito para a primeira questão é a letra, vamos verificar aqui, a letra D. D de dado. Muito bem. Vamos verificar a segunda questão. Na segunda questão eu tenho a leitura do número representado pela expressão abaixo é. Aqui é interessante que o professor decomponha este número, que no caso já está decomposto. No caso ele vai compor. É interessante que o professor componha esse número. Eu tenho aqui 3 vezes 1 milhão, mais 5 vezes 10.000, mais 7 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 5. Interessante que o professor explique para os alunos que primeiro, nesta expressão, são realizadas as multiplicações e no final que são realizadas as somas. Então, no final, vai dar 3 vezes 1 milhão, 3 milhões. 5 vezes 10.000, 50.000. 7 vezes 100, 700. 8 vezes 10, 80. E aqui eu tenho mais 5. Então, eu tenho o número 3.050.785. Deixa eu só verificar o tempo aqui, pessoal. Ainda tenho tempo. Vamos lá. Terceira questão. Determine o nosso gabarito, pessoal. Esqueci de mostrar. 3.050.785. O gabarito é a letra A. Terceira questão. Determine o resultado da expressão 0,012 mais 1,5. Tudo isso entre parênteses. Então, primeiro, vamos realizar as operações que estão entre parênteses. No caso, a única operação que apareceu aqui foi a adição. Então, vamos realizar primeiro a adição e no final vamos fazer a divisão. Então, dividido por 1,68. Esse resultado
precisa estar na forma decimal e também na forma fracionária. Então, já fiz aqui os cálculos, pessoal. Vou explicar para vocês como é que funciona. Soma, adição com números decimais, vocês colocam vírgula embaixo de vírgula, certo? Essa organização é muito interessante. O professor explica isso para o aluno. No final, vocês completem aqui com as casas decimais, completando com o algarismo zero. Façam a soma normalmente. 2 mais 0 é 2, 1 mais 0 é 1, 0 mais 5 é 5, vírgula embaixo de vírgula, porque é uma adição, e 0 mais 1 é 1. Agora vamos pegar esse número, 1,512, e dividir por 1,68. Antes disso, vamos transformar os números decimais em números naturais. Observe a quantidade de casas decimais. Primeiramente, do número 1,68. Eu tenho duas casas decimais. Do número 1,512, eu tenho 3. Então, vamos pela maior. A maior aqui são 3 casas decimais. Com isso, nós vamos multiplicar por 1.000, certo? Aqui o dividendo e o divisor. O dividendo é 1,512 e o divisor é 1,68. Multiplicando por 1.000, basta que essa vírgula ela corra aqui, 3 casas decimais para a direita. Explique isso para os alunos, professor. Quando for multiplicação, vírgula para a direita. Na divisão, vírgula para a esquerda. E aqui também, 1,512 multiplicado por 1.000, vírgula correndo 3 casas decimais para a direita. Então, nós temos 15.000 não, 1.512 dividido por, também aqui, 1.512 dividido por 1.680. Como o número 1.512 é menor, então vamos considerar no quociente um zero, uma vírgula e acrescentar no dividendo um zero. Então, ficamos com 15.120 dividido por 1.680, que vai dar 9. Pessoal, estou correndo aqui por causa do tempo. Vamos verificar o tempo. Já está em 7 minutos aqui e 14 segundos. O que vocês vão fazer? Vão montar normalmente uma multiplicação entre o número 9 e o número 1680. Coloque isso daí separadamente no quadro. Fazendo a multiplicação, vocês vão encontrar 15.120, certo? Aí façam aqui uma subtração, nosso resto vai ser zero, ou seja, uma divisão exata. Então, esse número na forma decimal é 0,9 e na forma fracionária vocês expliquem lá para os alunos. Basta correr uma casa decimal, então vai ficar 9 dividido por 10, certo? E a quarta questão, o que nós temos aqui? Vamos verificar. Muito bem, o nosso gabarito aqui é a letra C, da terceira questão. A representação decimal de 5/8, esse número é chamado de número misto. Tem a parte inteira e a parte fracionária. Então, o que vocês vão fazer? Observem aqui. Vocês vão transformar essa parte inteira em uma fração, em que o denominador será o mesmo que apareceu nessa parte aqui, fracionária. No caso é 10. Então, você tem 10 e vai multiplicar por 5. 10 vezes 5 dá 50. Então, o número 5 equivale a 50 décimos. E realmente é verdade. 50 dividido por 10 é 5. Então, neste caso, nós vamos somar a parte inteira com a parte fracionária. Então, nós temos 50 décimos mais 8 décimos. Aqui a adição com frações cujo denominador é o mesmo, no caso aqui é o número 10, você conserva o denominador e soma os numeradores. Então, nós temos 58 décimos e na forma fracionária, basta como é divisão, vírgula corre uma casa para a esquerda. Ficamos com 5,8. O nosso gabarito aí é a letra B. Certo? Como o tempo já está ficando curto, pessoal, vamos parar por aqui mesmo. Eu deixei para vocês, no caso, a questão número 5, que é bem simples. Observe a figura da pizza abaixo e indique que fração representa os pedaços de pizza que sobraram. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisões. E o rapaz comeu 3. Então, basta subtrair 8 oitavos por 3 oitavos. O resultado será 5 oitavos. O gabarito é a letra D. D de dado. Pois é, expliquem isso aí para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Certo? Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.